Fala galera, beleza? Beleza? Olha, depois de muitos treinamentos, muitas turmas de comunicação e oratória, que é um curso que eu ministro, eu acho que é a pergunta que eu mais recebo aqui nas redes sociais, seja no Instagram, no YouTube, enfim, qualquer uma delas é: Rodrigo, como que eu faço para perder o medo de falar em público? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O que eu posso te garantir é que há formas e meios para a gente tentar controlar, driblar esse medo de falar em público e se tornar grandes oradores. Então vamos comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar essas técnicas. Bora! Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Michael e nesse canal a gente fala sobre autodesenvolvimento, conhecimento humano, filosofia, educação e um monte de temas legais aí que vai te ajudar a ser um ser humano e uma pessoa melhor. E no vídeo de hoje eu vou te falar de 5 técnicas que te ajudam a perder o medo e ganhar a confiança para poder falar em público. Mas antes de começar, a gente precisa fazer aí um contexto sobre tudo isso. O que leva as pessoas a ter medo de falar em público? Por que isso acontece? Geralmente quando as pessoas pegam o microfone ou quando vão se comunicar com outras pessoas, dá uma travada, né? Olha, eu trabalhei muito tempo enquanto professor e diretor de uma faculdade e lá a gente tem o TCC, né? E o que eu via nesses dias eram as pessoas chorando na hora de apresentar, travava, esquecia tudo que ia falar. Nos cursos que eu ministro de oratória é a mesma coisa. Às vezes, nas primeiras horas do curso, a gente tem aí algumas oficinas, nossa, as pessoas travam, param, sabe? Tem gente que quase desmaia. Teve um curso meu que eu achei que uma senhora ia desmaiar. E é assim mesmo, quando a gente não tem as técnicas necessárias, é possível que isso aconteça. E o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, então, é sobre isso. O que faz as pessoas terem medo de falar em público, eu acho que tem uma teoria que é muito legal, que é a teoria de Maslow, que é a teoria da pirâmide, e lá no segundo tópico, descendo a planilha, tá estima. Então, as pessoas têm medo de falar em público e serem criticadas, elas têm medo de falar e expor a opinião delas e serem afastadas da sociedade, do meio que elas convivem, de não ser aceitas por aquilo que elas tendem ou querem falar. Então, esse é o principal motivo que levam as pessoas a ter medo, né, de falar em público. Eu acho que essa teoria de Maslow, né, depois é legal dar uma estudada melhor sobre ela, que é muito, muito legal. Então esse é o principal medo que leva as pessoas a falar em público. Esse medo vem desse processo, que às vezes a gente não sabe o que está falando, né, não sabe o conceito daquilo que a gente quer expressar. A gente tem medo, de fato, de não ser bem visto de acordo com aquilo que a gente quer falar. Então, é isso que leva o ser humano a ter medo. E aí, partindo dessa teoria de Maslow, tem 5 mecanismos que eu acho muito interessante, que eu sempre trabalho com os meus alunos, seja na faculdade ou seja nos cursos de oratória, que valem a pena serem repensados e pensados criteriosamente. O primeiro deles é falar de forma natural. Nossa, o que eu mais vejo aí, principalmente, né, em acadêmicos, em entrevistas de primeiro emprego, ou até em alguns palestrantes motivacionais, não tenho nada contra palestra motivacional, muito pelo contrário, eu acho que sempre que é para ajudar é válido, mas são pessoas que são muito engessadas na hora de falar. Então, às vezes as pessoas falam assim, sabe, com uma voz querendo mostrar uma coisa assim, vislumbrante, grande. Nossa, tem coisa mais chata do que pessoas que falam assim. Ou então as pessoas falam muito rápido, vai falando e se perde, vai trocando linhas, palavras, esses e vírgulas e tal. Não dá para falar assim e querer ser entendido, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que Aristóteles fala uma frase que eu acho muito legal, que é: a gente não deve falar para pessoas, a gente deve falar com pessoas. Eu abro um parênteses aqui para contar uma história minha, que eu até conto no meu curso de oratória. Eu vira e mexe, né? As pessoas falam assim: você tem o dom de falar, o dom de falar em público, o dom de se comunicar. E eu acho muito bonito e fico até lisonjeado quando as pessoas me falam isso, mas não é dom. É treinamento. Há muito tempo atrás, quando eu ainda estava saindo da faculdade, eu quis muito trabalhar no Sebrae. Muito, assim, era o meu sonho trabalhar na instituição do Sebrae, né? Naquela época. Então, tem algo que eu falo
muito pessoal nos cursos que eu ministro de oratória e que fala muito sobre isso, que o sucesso, né, seja em qualquer área da vida, é treinável. Então, quando as pessoas falam para mim, nossa, Rodrigo, mas você tem o dom de falar em público, sabe, você fala, se expressa muito bem, eu fico muito lisonjeado, mas fico triste ao mesmo tempo, porque parece que quando as pessoas falam que a gente tem dom, esquece do esforço que a gente tem por trás para alcançar aquilo que a gente almeja, que no caso, eu sempre quis me expressar melhor e falar bem em público. Então eu estava na faculdade, tinha 19 anos, estava ali no finalzinho, participei de um processo seletivo para trabalhar no Sebrae, na capital, em Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas Gerais, e eu passei por todos os processos naquela época, era para uma vaga linda, assim, e a última etapa era para uma apresentação em público. Olha, acho que foi um dos piores dias da minha vida. Eu não consegui me expressar. E aí, quando eu tinha aquele monte de pessoas ali na minha frente, os avaliadores, a banca avaliadora, as pessoas que estavam participando também do processo seletivo, tinha aí umas 50, 60 pessoas me assistindo e eu precisava falar sobre um tema específico. Quando eu cheguei ali na frente, eu parei e aí de repente o medo tomou conta de mim e eu não consegui expressar aquilo que eu mais queria naquele momento, falar sobre o assunto que me foi proposto e eu não consegui aquela vaga de emprego. Nossa, naquele dia eu fiquei arrasado. Eu voltei para minha cidade, eu voltei de ônibus, era um percurso assim de umas 8 horas. O ônibus saía meia-noite de Belo Horizonte, chegava em Patos de Minas 6, 7 da manhã. Eu vim de lá aqui pensando e refletindo sobre a minha própria vida. Por que aquilo tinha acontecido? Mas eu prometi para mim mesmo que isso nunca mais ia acontecer. E daquele dia em diante eu passei a treinar, fazer cursos, ler livros. Tem alguns livros que eu até vou indicar aqui depois na descrição para que vocês leiam também e treinem sobre isso. Foi assim que eu consegui ir aos poucos melhorando. Nossa, eu fiz muitos treinamentos de oratória, muitos livros, incontáveis horas aí, né, de workshops, palestras, que eu fiz gratuitamente para poder ir melhorando essa questão que eu queria tanto na minha vida, para que eu pudesse de fato me tornar um orador de verdade. Então, o sucesso é treinável. As qualidades que a gente quer para nós, para nossa vida, é treinável. E é um treinamento de todo dia. E eu não posso te falar aqui quanto tempo você vai gastar para poder melhorar, para falar em público, porque aí vai depender muito de quanto você quer gastar de tempo para melhorar isso. Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto talvez é o mais importante aí nessa lista de 5 tópicos, que é domine o que você vai falar. Porque, olha, a possibilidade de você ficar nervoso é muito grande. E às vezes você esquece tudo que tem para falar. Mas ficar nervoso e esquecer uma coisa que você não sabe, aí é péssimo. Você não vai lembrar de jeito nenhum. Mas ficar nervoso e esquecer uma coisa que você sabe, a possibilidade de você lembrar e retomar depois de aí ter uma respiração mais profunda é altamente grande. E aí você retoma de onde parou e vida que segue aí na sua apresentação, na hora que você for falar com alguém. Então, olha, domine muito, leia, estude aquilo que você quer falar. Em qualquer área que você for fazer, seja apresentando aí um TCC, domine o assunto que você está falando. Sabe, se você for fazer uma entrevista de emprego, domine a empresa que você está indo para fazer essa entrevista, leia sobre ela, pesquise, vai fundo. Se possível, pesquise sobre as pessoas que vão fazer a entrevista aí com você. E hoje em dia tem um monte de mecanismos que te ajudam nisso, rede social, Twitter, enfim, várias ferramentas. Então, é preciso ter esse domínio de quem você é e de quem você está, né, de quem vai ser o seu entrevistado. Essa é uma questão fundamental e importante para que se torne um bom orador. O terceiro tópico, então, que eu acho muito importante e que eu vou colocar o nome dele aqui de feeling ou de time, que é conseguir entender qual é o momento certo de cada questão dentro aí do seu momento de orador. Então, às vezes, a gente precisa ter uma entonação mais forte, uma entonação mais lenta, mais devagar, ou mais baixo, ou às vezes falar mais alto. Depende muito do contexto que nós estamos inseridos enquanto oradores. Então, esse feeling é muito importante. Eu sei que isso só vai acontecer com tempo, com experiência, mas à medida que você vai aí ganhando mais espaço, que você vai se propondo a fazer mais, a falar mais em público, isso vai melhorando. Tem uma coisa que eu acho
muito legal, principalmente, né, eventos, palestras, rodas de conversas, eu vejo algumas pessoas falando assim: olha, você não pode fazer perguntas, ou você só pode fazer perguntas a quando acabar esse momento aqui, essa roda, porque senão eu vou perder minha linha de raciocínio. O que eu acho que não é muito legal, a gente precisa ter um certo cuidado quanto a isso, porque principalmente numa roda de conversa, em eventos menores, é legal que as pessoas e que o público se comunique com você. Olha, você está despertando um interesse na pessoa, naquilo que você está falando. Mas eu sei que a gente precisa ter muito cuidado. É o que eu acho que eu posso chamar de linha mestra, sabe? Ou seja, o conteúdo que você quer passar, qual que é o objetivo, né? Qual que é o cerne da informação que você quer passar. Quando você sabe isso, você abre um parêntese no meio da sua apresentação, responde a pergunta que a pessoa te fez, fecha e retoma de onde você parou. Quando você não está seguro de si, aí eu concordo, né, de não deixar fazer perguntas que às vezes você se perde. Mas quando você não está com esse problema, quando você sabe o que você tem para falar, qual que é a linha mestra que você tem aí de informação que você quer passar, não se preocupe com isso. Você vai conseguir muito bem tirar a dúvida da pessoa que está te ouvindo, voltar e continuar de onde você parou. Então, assim, isso vai acontecer à medida com que você vai tendo mais experiências. O quarto ponto é muito importante também, né, que é audiência. Eu acho que as pessoas têm aí uma visão um pouco deturpada sobre isso, que a audiência é só das redes sociais ou é só da TV, do rádio. Não. Numa apresentação para um público, né, ali tete a tete, real, onde as pessoas estão te vendo e te ouvindo, é muito importante que você construa essa audiência com essas pessoas. E a gente constrói audiências por alguns pontos. Primeiro né, olhando no olho das pessoas, sabe? Trazendo aquela informação direta. E eu sei que muitas pessoas aí têm medo, né, de olhar nos olhos das outras pessoas. E eu sempre falo para os meus alunos para fixar aqui, sabe, nas outras pessoas quando elas estão falando. Fixa o olhar delas aqui, porque às vezes o olhar direto ali, né, causa um certo receio. E tá tudo bem, né? Leva tempo para melhorar, como eu falei antes. Então, construa essa audiência com o seu público, sabe? A gente constrói essa audiência olhando no olho, sendo ético, tomando cuidado com as palavras que a gente está usando, né? Sabe, tendo domínio daquilo que a gente está passando para as pessoas, sabe? São vários aspectos que nós precisamos levar em conta para ter uma boa audiência do nosso público, para que as pessoas, sabe, não durmam enquanto a gente está falando, para que as pessoas não peguem no telefone tanto, mas que, pelo contrário, que desperte nelas o interesse naquilo que nós estamos propondo, nas informações que a gente está passando. E um ponto muito importante aqui, eu acho que é muito importante lembrar novamente daquela frase que eu falei no início desse vídeo, que é uma frase de Aristóteles, que ele diz assim: nós não falamos para pessoas, nós falamos com pessoas. Então, a audiência é extremamente importante nesse ponto, quando a gente entende que tem outra pessoa ali do lado, sabe? Quando a gente se coloca no lugar dela de ouvinte e para pensar, o que eu estou falando está despertando interesse naquelas pessoas? A forma com que eu estou falando está despertando interesse nessas pessoas? O quinto ponto, e é o que eu deixei por último, é a comunicação verbal e não verbal. Olha, desses 5 pontos, não tem um que seja mais importante que o outro, não tem uma escala de primeiro, segundo, terceiro de relevância, não. Todos têm aí uma importância, todos têm aí uma importância fundamental na hora de falar em público. Linguagem verbal e não verbal, existem algumas pesquisas, alguns pesquisadores que apontam que 90% de uma boa comunicação vem da linguagem verbal e não verbal. Ou seja, como eu estou me gesticulando, como está a minha voz, a impostação disso, sabe, a forma como eu estou olhando para o lado, como eu estou vestido para determinada situação. Então, olha, tudo isso é importante, a gente deve levar em conta, sabe? Cuidado com os gestos, sabe? Cuidado onde você coloca a mão. Tem pessoas que às vezes só fica colocando a mão em lugares errados na hora de falar em público, aquilo tira a atenção das pessoas. Tem pessoas que parecem um morto, não olha para o lado, sabe? Não olha para o lado nenhum, custa mexer o olho na hora de falar em público.
nós, enquanto público que estamos ouvindo essas pessoas, a gente acaba ficando incomodado e perde a atenção porque nós prestamos atenção em outra coisa de tanto que aquilo é feio, sabe? E eu já vi tanto isso acontecer, então toma muito cuidado para não ficar dançando demais ali, para não gesticular de forma exorbitante, sabe? Para não ficar mexendo demais ou ficar mexendo de menos, enfim. Acho que é muito importante a gente ter esse cuidado. Um exercício que eu sempre falo para os meus alunos é se filmar, sabe? Vai ali para frente do espelho, fala, sabe, para você mesmo, ou coloca um celular e começa a gravar você falando de determinado tema e depois faça uma avaliação criteriosa sobre isso. No meu curso de oratória eu sempre faço isso, as pessoas sempre dão uma espantada. Nossa, mas eu estou falando isso mesmo? Nossa, eu estou agindo dessa forma. No meu último curso tinha uma pessoa que ficava assim, sabe, para lá e para cá. Quando ela viu ela no celular, ela falou assim, eu nem vejo que eu estou fazendo isso. Eu falei, eu sei, por isso que eu estou gravando para te mostrar. E à medida, sabe, aos pouquinhos as pessoas vão cortando aí esses vícios, sejam eles corporais, de linguagem, e vão melhorando a sua fala, vão melhorando a sua comunicação. Olha, falamos muitas coisas importantes no vídeo de hoje, né? Muitos assuntos importantes. Eu coloquei aí 5 principais ferramentas que podem te ajudar. Então, são elas: falar de forma natural, tranquila, entender que a gente está falando ali com pessoas. O segundo, dominar o assunto, dominar o conteúdo, a programática da qual você se propôs a falar. O terceiro, que é muito importante, que eu falei, né, que é sobre time e feeling, né, na hora de fazer uma apresentação, na hora de se comunicar. O quarto é tomar cuidado com a nossa audiência, com o público que a gente está falando. Eles estão gostando do que a gente está falando? As pessoas estão nos dando atenção, estão nos olhando nos olhos, sabe? Isso é muito, muito importante. E o quinto, e talvez um dos mais relevantes aí, é a nossa comunicação verbal e não verbal. Diante de tudo isso, o que eu posso te dizer é que é treinável. Assim como o sucesso é treinável, né? A comunicação e oratória é treinável. É um exercício que você tem que fazer todos os dias. É igual falar inglês. Quando a gente está aprendendo, todos os dias a gente tem que se propor alguma coisa em inglês para que o nosso método de ensino e aprendizado fique mais rápido. Na comunicação e na oratória é a mesma coisa. Todos os dias a gente tem que ter possibilidades de falar em público. Então, seja aquela pessoa que quando a professora pergunta se quer falar, levanta a mão, sabe? Seja aquela pessoa que às vezes em festas de aniversário pede para falar, né, das pessoas que estão se aniversariando, seja essa pessoa que levanta a mão e fala, expõe sua opinião, seja esse tipo de pessoa que está sempre disposta a dar a sua opinião, a falar um pouco mais, sabe? A se expressar, porque é esse todo dia que vai te tornar um bom comunicador. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar na descrição aqui alguns livros que eu acho importante que você leia para aprimorar aí esse conteúdo de oratória. Mas nós temos aí alguns autores que têm livros que são muito legais, tipo Andrew Carnegie, que tem aí a Arte de Falar em Público, que é um dos melhores livros nesse segmento. Enfim, são vários, eu vou deixar alguns aqui. E para quem quiser também, eu tenho um curso que é de comunicação, expressão e oratória, que chama FPS, Fale para o Sucesso. Sempre estamos com vagas e cursos abertos, seja online ou presencial, aí em várias cidades. Vou deixar o link também aqui, lá tem mais informações. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já curte, comenta, compartilha, manda para os amigos e ative as notificações. E até o próximo vídeo.